Boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos o prazer de conversar com Juan Pablo Albuquerque, médico, pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor técnico da clínica Greenwood, que é especializada para o tratamento de dependências químicas e atua com psiquiatria metabólica há um ano. Doutor, eu acredito que você seja o único médico carnívoro que eu vejo no Instagram no Brasil com carnívoro no nome, que vive isso. É muito comum nos Estados Unidos, mas eu não tinha visto ninguém fazer isso aqui no Brasil. Conta um pouquinho sobre você aí para quem está assistindo e depois eu tenho certeza que essa entrevista vai ser sensacional. Fala, Antônio, muito obrigado pelo convite. Eu sempre falo isso, né? A gente poder falar na internet, a gente está fazendo uma coisa importantíssima que é da minha área, que é a prevenção, né? Então, quando a gente está falando, até porque para a dieta carnívora, as dietas cetogênicas e tudo, você vai encontrar muita coisa na internet, mais do que numa faculdade, mais do que em vários lugares da formação. Então, eu agradeço muito porque é um espaço para a gente poder trazer as ideias, e ideias meio controversas. Quando a gente conversa com médicos, a gente fala, putz, vai na contramão do que eu estudei na faculdade, né? Então, e isso fez com que eu colocasse meu nome Doutor Carnívoro, né? Porque eu falei, cara, vou entrar a coisa. Eu estudei um pouco a dieta cetogênica, eu entrei por conta da minha saúde, né? E aí foram acontecendo várias mudanças, né? E fui percebendo muita coisa que eu nem tinha noção antes, quando eu comecei a dieta. E eu moro no Brasil desde os 8 anos de idade, mas eu nasci na Argentina, então eu sempre fui de comer bastante carne. A hora que eu vi que tinha uma galera fazendo dieta carnívora nos Estados Unidos e tal, eu falei, meu, é isso aí que eu vou fazer. E acabei colocando o Doutor Carnívoro aí no meu nome, aí no Instagram, é, com um pouco de medo inicialmente, que eu falei, putz, vai ter gente criticando, porque a carne, você sabe que assim, você falar bem da carne, você vai na contramão de muita coisa. Primeiro que você não é considerado ecologicamente correto, né? A gente vai conversar com as pessoas, mas vai matar os bichos e tal. Eu falo, cara, você vai fazer uma, uma vai fazer uma produção de grãos aí, você vai matar muito mais bicho, né? Então, mas tem toda essa ideia, né? Esses preconceitos e todas essas ideias, a má informação que passaram para gente, eu me incluo, porque eu tinha eu comia muita carne e tudo, mas eu falava, cara, eu vou infartar, né? E então, a hora que eu comecei a estudar isso, que eu por questões próprias aí de saúde, que eu falei, meu, vamos fazer isso aqui e tal, eu falei, cara, eu vou colocar. E aí, a partir dos benefícios que eu tive, eu falei, cara, eu preciso falar isso aqui, eu preciso colocar na internet, eu preciso me expor, né? É, uma coisa que eu percebi com outros médicos, né? Até inclusive você já conversou com a doutora Georgia Aide, que é uma psiquiatra que eu admiro muito. Eu vi uma entrevista dela ela falando no início, ela, putz, fiquei com medo. Como é que eu vou falar com os pacientes sobre isso, né? Realmente funciona? Vai ter prós, vai ter contras, né? Até pegar todos os estudos, ver os resultados e perceber que realmente é uma coisa que dá para se aplicar, que dá para melhorar a saúde, né? E aí perder o medo para a gente falar, né? E colocar na internet. Até porque na internet tem esse problema que algumas pessoas vão pegar e fazer interpretações equivocadas às vezes, então a gente tem que explicar, né? Então, paciente que está com uma patologia específica, e vou fazer a dieta. Não, cara, procura um médico, vê se né? Como é que você vai entrar na dieta? Às vezes dá para fazer, mas tem algumas ressalvas e tudo, né? Então, não dá para generalizar também assim, olha, com a carne acabou, né? é, mas foi mais ou menos por aí que eu coloquei o nome Doutor Carnívoro, mais para chocar mesmo, porque a carne é um tabu, né? Então, eu falei, eu preciso colocar o carnívoro aí no nome. Podia ser um doutor cetogênico, é que eu entrei na dieta carnívora mesmo, né? Então, acho que mais como um choque, uma provocação, né? E para a pessoa também
prestar atenção. Porque muita gente gosta de carne, fica, né, com esse sentimento de culpa quando vai comer a carne, e é um alívio quando vê alguém falando, nossa, a carne não vai te matar, a carne vai te deixar saudável. Exato, exato. Tem gente só comendo carne e tá extremamente saudável. Provavelmente não é a carne que tá te Nós matando. dois sabemos disso muito bem, né? Exato. Doc, é muito raro um médico que segue a dieta carnívora de forma estrita, como você faz, e defende isso com coragem nas redes sociais. Isso acontece provavelmente porque isso mudou a sua vida de um jeito que você precisa falar para o mundo todo, né? Você comentou brevemente sobre isso, sobre como você começou, mas foi bem rápido. Explica aqui pra gente o que é que levou você a iniciar a dieta carnívora, quanto tempo atrás foi, e depois a gente continua nessa pergunta, porque eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Não, perfeito. Eu vou trazer um pouco toda a história, como é que eu cheguei no ponto que eu tô hoje. Inclusive, hoje eu tô com 37 quilos a menos do que quando eu Eu vi comecei a sua dieta foto, carnívora. velho. Eu fiquei impressionado. É, então, assim, foi uma mudança total na minha vida. Na verdade, eu voltei ao que eu era antes de começar a ficar doente por conta da minha alimentação, né? Então, assim, como eu falei, eu nasci na Argentina, eu já tinha uma alimentação que era mais rica em proteínas. Lá a gente não come muito arroz, na verdade, assim, quando eu era pequeno, eu comia arroz quando eu vinha para o Brasil. Minha mãe é brasileira, a gente vinha fim de ano visitar os primos, tal. É, aí que eu comia mais arroz. Na Argentina eu não, praticamente arroz, feijão eu não comia, né? O problema lá é batata frita, se come muito, né? Então, assim, sempre tem algum carboidrato, né? Então, nas dietas ali. Mas eu sempre fui muito magro, né? Então, até quando eu era pequeno, o meu sonho era engordar, que eu era magro demais, assim. Eu tenho que engordar um pouco, tal, ganhar massa, né? Mas sempre fui muito magro, esportista, tudo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, né? Que aí eu comecei a estudar para melhorar a saúde dos outros, só que eu comecei a detonar a minha saúde. Então, assim, muito estudo, aí comia fast food, né? Pedia comida em casa, aquela preguiça. Eu fui morar fora, né? Então, acabava não, às vezes estava com preguiça, tinha que estudar muito, não estava com a minha mãe, né? Para fazer comida. Então, ou eu cozinhava, às vezes fazia bastante comida para tipo, a semana, e às vezes quando acabava eu começava a comer fast food, né? Então hambúrguer, batata frita, tal, né? Comecei a detonar minha alimentação, né? Fui engordando. Quando me formei, eu comecei a trabalhar em ambulância, né? Então aquilo também era assim, liberava almoço quando baixavam os atendimentos. Então ia revezando entre as ambulâncias. Então não tinha um horário fixo ali para almoço. Era assim, ó, tá tranquilo, vocês têm uma hora para almoçar. Aí parava em algum restaurante eu estudei no Rio de Janeiro, a gente parava, tinha uns restaurantes que eram, vamos no mais barato. E comia aquelas pilhas de comida cheio de carboidrato, proteína. Quanto tempo atrás isso, mais ou menos, Doc? Olha, eu me formei na faculdade em 2006. Tá? Então, eu comecei a trabalhar em ambulância em 2007. Né? Eu já saí da faculdade mais gordo. Em 2007, já comecei a trabalhar em ambulância. Aí eu parei, entrei para o Exército. Aí eu emagreci um pouco, entrei para a Brigada Paraquedista como médico lá. Aí, realmente, aí tinha bastante atividade física, aí eu comecei mesmo com carboidrato, tudo, comecei a perder peso, não tinha como, né? Então, realmente, um gasto calórico expressivo ali, com atividade física e tal. Aí eu saí do exército, ficou um ano, saí do exército para fazer psiquiatria, voltei a engordar. Aí eu continuei comendo, que aí eu aumentei o consumo da ingesta aí de calorias e tudo no exército,
mas como estava mantendo com a atividade física, eu conseguia manter mais ou menos o meu peso. Aí quando eu saí, eu continuei comendo mais, sem atividade física, aí eu comecei a engordar pra caramba. Cheguei nos 110 quilos, tenho 1,78, né? E aí eu comecei a ter problemas de... Comecei a minha pressão começou a subir, eu já estava com uma resistência à insulina que, na verdade, já estava praticamente diabético, porque eu tinha níveis ali quase de diabetes com a glicemia, só que isso tomando medicação, né? Então eu comecei a tomar medicação para baixar a minha glicose, comecei a tomar medicação para minha pressão arterial, eu estava com medicação para o colesterol, né? Então, que era o que eu estudei, né? Então, vamos tratar isso aqui e tal. O que aconteceu, que mudou tudo, foi através do meu fígado. Porque aí eu fazendo os exames de rotina tal, apareceram uns nódulos no meu fígado, né? Fiquei preocupado, fui com o hepatologista e falou, esse exame que você fez está meio mal feito, que era um ultrassom, e aí é operador, depende da pessoa que está fazendo o ultrassom, né? Falou, cara, faz uma ressonância, vamos ver, provavelmente isso daí é hemangioma, que são uns tumores benignos que tem, só tem que acompanhar, entendeu? No fígado. Aí era hemangioma, só que aí apareceu a gordura no fígado. Eu tinha engordado bastante, estava com o fígado gorduroso. Cara, você bebe? Cara, muito pouco. Vamos cortar, né? Cortei a bebida e tal, aí mantinha, não diminuía a esteatose, que é essa gordura no fígado. Aí fui mudando dieta, falava, não é possível, cara, eu vou mantendo. Aí eu conseguia emagrecer um pouco, fazia uma low carb, emagrecia um pouco, voltava a engordar e tal, e ficava naquele efeito sanfona, né? E aí, cara, eu tava vendo um vídeo acho que era do Ken Berry, falando sobre um estudo que fizeram com crianças, então não era esteatose alcoólica, que a esteatose é a gordura no fígado, né? Uhum. Eram adolescentes, eram de 10 a 12 anos, eu acho, esse estudo, os pacientes, né? E aí pegaram um grupo que ia fazer meio que low carb e tal, e um grupo que fez cetogênica durante um mês, acho que foram 15 dias ou um mês, acho que era um mês, agora não lembro no estudo, mas eles conseguiram diminuir 10% a quantidade de gordura no fígado. Aí que eu falei, vou fazer o seguinte, tem uma galera aí, minha mulher já estava falando, tem a filha Jordan Peterson. Do Peterson, que tá fazendo uma dieta carnívora, o que você não faz, tal. O Jordan Peterson também tá falando, tá fazendo a Lions Diet e tal. Eu falei, vou fazer a carnívora, que é mais hardcore, e vamos ver. Aí eu vou pegar e vou fazer uma ressonância e vamos ver o que vai acontecer com o meu fígado. Então isso foi há quantos anos atrás? Isso foi quando eu comecei a carnívora, foi em dezembro de 2023 para janeiro de 2024. Foi no Réveillon. Você começou bem perto, então. Eu comecei em outubro de 2023 ali, bem no Thanksgiving. Eu comecei em dezembro, aí falei, eu vou passar... E eu falei, cara, vai ser a minha prova de fogo, que eu vou passar o Réveillon na dieta carnívora. Eu tirei férias, fui viajar, veio um amigão meu, que é padrinho dos meus filhos, tal. Ele trabalha com medicina integrativa, então ele foi um dos poucos que falou, putz, essa dieta é legal, né? Porque eu falei com alguns amigos, falaram, você tá louco, você vai morrer, tal. Eu falei, cara, tô pegando um monte de estudo. Antes de entrar, aí eu fui ver parte renal, porque aí, não, você vai detonar o teu rim. Aí comecei a ver um monte de estudo melhorando função renal em algumas patologias renais, né? Aí comecei a ver estudo da parte cardíaca, aí encontrei o do Nick Norwitz e o pessoal que fez aquela para ver mantendo, né, os pacientes com colesterol LDL elevado, que estavam fazendo cetogênica, fazia 7 anos, e mostrando que não teve aumento de placas, né? Esse estudo que até esse ano foi publicado novamente, uma parte aí acompanhando o pessoal e tirando o LDL de cena, mostrando que não tem relação do colesterol LDL com as placas, né? Então, eu estava de olho nisso, estava de olho em vários estudos que eu fui pegando, mais da parte clínica.
eu não tinha pensado nada ainda da parte psiquiátrica, né? Eu falei, cara, eu vou fazer a prova de fogo, vai no Réveillon. Aí eu falei, ó, galera, vocês como vocês quiserem, eu vou ficar no churrasco. Eu faço carne, né? E vambora. Não, vambora, né? Carne, ovo. Aí comecei a carnívora, aí em fevereiro de 2024, né? Deu 45 dias, eu fiz uma ressonância magnética para ver como é que estava o meu fígado. De 22% de gordura que eu tinha no fígado, tinha caído para 8%. Isso em 45 dias. Falei, cara, isso aqui é impressionante, porque assim, na faculdade, o meu hepatologista falou, cara, corta ovo, né? Eu tava com a ferritina muito aumentada, né? Tava 600 e pouco. Ele falou, cara, corta ovo, isso daí, meu, gema do ovo, não sei o quê. Falei, putz, eu vou fazer o contrário, mas vambora, vou fazer o exame e a gente vê. Minha ferritina caiu, né? Com o que supostamente aumenta. Hoje eu sei que a ferritina vai aumentar com inflamação e tal. E o fígado gorduroso é o fígado que está inflamado. Você vai aumentar a ferritina. Você diminui a gordura no fígado, vai baixar a tua ferritina. Muito provavelmente, né? Então caiu a ferritina de 600 e pouco, foi para 340, que ainda é alta, né? Mas isso tinha baixado em 45 dias. Aí eu vi meus triglicérides começando a cair, que aí eu comecei a testar tudo, né? Falei, cara, tá batendo com tudo que eu vi dos estudos do pessoal fazendo dieta cetogênica. O problema é que, assim, tem muito estudo de dieta cetogênica. A dieta carnívora é uma dieta cetogênica. Mas quando você fala dieta carnívora, o pessoal, não, porque não tem um estudo específico da carnívora. Tem um em Harvard, também não gosto muito, porque o jeito que ele foi feito é o mesmo também não. Jeito que a gente critica, né? Os estudos em nutrição, que é com questionário, o que você comeu e não sei o quê. Então, mas mas é para a gente prestar atenção, porque ali, cara, é muita gente relatando melhora em parte imunológica, parte psicológica, né? Então, começa a ter um bem-estar grande com esse tipo de alimentação, né? Então, acho que as pessoas começaram a prestar atenção na dieta carnívora agora, que antes era visto como louco, né? Agora já, pô, não, eu ouvi falar, tudo que eu falo, quando eu comecei a dieta carnívora, era muito assim, isso é loucura, tal. Agora eu já vejo até alguns médicos falando, não, cara, faz sentido e tal, né? Então, tem essa questão que a internet está ajudando a mudar isso daí, né? Com certeza. Com certeza. E aí eu comecei a ter, tive o primeiro mês que eu entrei, fui de cara, falei, meu, dieta carnívora, a partir de amanhã é carne, ovo e água. Acabou, né? Aí eu tive a ketoflu, né? Os sintomas de gripe que dão... não é uma gripe, né? Mas é porque são sintomas parecidos com a gripe que dá quando você entra nessa dieta, porque o teu corpo tá se acostumando, né? Você está ficando fat adapted, né? Você está começando a organizar teu corpo, ele está aprendendo de novo a como produzir energia através da gordura, né? A glicose começa a baixar, assim, teu corpo tá, meu, o que está acontecendo aqui? Começa a baixar, você começa a secretar sal, sódio, eletrólitos. Vai perder sódio, vai ter um monte de alteração, né? Então você tá meio que desidratando também, você tem essas alterações fisiológicas que acontecem no primeiro mês e depois teu corpo se adaptou, aí começa a ter o efeito contrário. Então, assim, esse primeiro mês foi difícil. Eu vejo muita gente na internet falando, pô, eu gostaria de saber disso antes de entrar na dieta. Então, hoje a gente passa, às vezes orienta, cara, põe um pouquinho de sal na água para dor de cabeça, isso ajuda, né? E ajuda bastante. Às vezes você está repondo eletrólitos. Tem gente que compra a reposição, né? Faz reposição de eletrólitos e tal. Ajuda na questão da dor de cabeça. Às vezes você tem diarreia, o que está acontecendo? Você está mudando tua flora intestinal, né? Então, pode ser que aconteça diarreia nesse primeiro mês, né? E uma coisa que aconteceu forte foi o mau humor, né? Aumentou a irritabilidade nesse primeiro mês comigo.
eu já vi muitos pacientes que entraram também assim, vou fazer a carnívora, vamos embora, e não teve tanto mau humor, mas eu me segurava, que eu falava, cara, vou dar uma patada em alguém, deixa eu segurar aqui, né? Mas depois passou e foi, aí eu comecei a ter um bem-estar muito grande com a dieta carnívora. Eu esqueci de falar que lá atrás, né, uns 2, 3 anos antes de começar a dieta carnívora, eu tive um quadro de depressão, comecei a tomar um antidepressivo, fiquei bem, né? E aí eu tentei tirar algumas vezes, depois que passou um ano, geralmente a gente pede para o antidepressivo o paciente tomar pelo menos um ano, né? Antes se falava em 6 meses, hoje a gente vê que diminui mais a chance de voltar a ter depressão se a pessoa segura um ano com antidepressivo. E aí eu tinha tentado tirar umas 2 vezes, mas assim, eu tirava, já voltava a deprimir e tal. Aí falei, putz, não, vou ficar, porque eu fico bem com a medicação, então eu vou continuar tomando, né? A única diferença é que eu tenho que, né, antes de dormir, tenho que ir lá tomar um comprimido, vou dormir. Só que eu comecei a me sentir muito bem, como eu não me sentia fazia muito tempo, né? E aí, falei, cara, eu acho que agora, deixa eu ver o que vai acontecer se eu tirar o antidepressivo. E era eu escolhi um antidepressivo que ajudava no sono, né? Então, porque eu estava também com insônia e tal, e ele tinha me regulado o sono. Estava dormindo muito bem. Cara, não tive mais nenhum sintoma de depressão, né? Comecei a me sentir muito bem. Falei, cara, isso aqui... Eu até fiquei com medo. Falei, meu, será que eu sou bipolar? Tô entrando em mania, que é o contrário da depressão, né? Quem é bipolar, ele tem a depressão e tem fase que fica eufórico. Mas não, eu tava feliz, tô me sentindo que às vezes... Isso é um problema que dá, às vezes, com antidepressivo. Você fica bem, mas falta uma coisinha a mais. Falta, assim, aquela empolgação, falta um pouquinho de euforia, assim. Não é euforia, né? Mas eu entendo. Você fica bem, mas tá meio zen, assim, né? Falta uma empolgação a mais. E eu tava me sentindo assim, falei, cara, isso aqui tá muito bom, né? Vamos ver. Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu encontrei a Georgia Ede, né? E aí, vendo até uma entrevista dela, ela contava mais ou menos a mesma coisa. Ela teve uma depressão, ela entrou com a dieta cetogênica, começou a se sentir bem e falou, meu, será que eu posso aplicar isso nos pacientes? Que aí eu comecei já, putz, cara, vou usar isso na psiquiatria, né? Aí eu vi do Chris Palmer também, a mesma história. Aí eu falei, cara, o Anthony Choff também, eu vi uma entrevista dele que ele chegou a comer um cordeiro que a mãe dele tinha feito com um monte de... Também vi. De temperos, vegetais, não sei o quê, e ele fala nessa entrevista que ele chegou a ter ideação suicida depois, né? E aí, falei, putz, aí eu achei o curso da Georgia Ede. Falei, meu, eu vou fazer esse curso, né? Ela é uma pessoa espetacular, assim, muito gente boa. Fiz o curso com ela, né? Me deu uma força, Juan, dá para aplicar, tá aqui, ó, né? Peguei um monte de estudos que eu não tinha noção também, comecei a dar uma lida, aprendi sobre alguns medicamentos que tem interação com a dieta cetogênica. Então, assim, não é todo medicamento, tem medicamentos que você vai ter que regular, às vezes tem medicamento que é contraindicado com dieta cetogênica, então peguei essa expertise ali um pouco com ela, né? E foi um curso que me ajudou muito, até para me incentivar a poder, putz, agora dá para trabalhar com pacientes com isso aqui, né? E realmente eu vi, assim, eu tive algumas recaídas na minha dieta carnívora e é impressionante, porque assim, eu comi carboidrato, primeiro que voltou, que é a minha área, que eu trabalho com dependência química, eu vi o quanto vicia. E tem um estudo muito interessante, que eles têm até medo de falar que os carboidratos viciam, porque assim, se você comprovar isso, você vai ter que mudar muita coisa, né? Não dá para você vender bala para criança, uma substância que é adictiva, né? Então você tem que... A indústria vai
te massacrar. Então você tem que ter um estudo muito bem feito tal para comprovar, olha, o açúcar causa dependência, né? Então o pessoal fala, né, que né, provavelmente causa e tal, porque para afirmar você tem que, eu afirmo, né? Até porque eu vejo no meu caso, não é todo mundo, mas assim, se eu como, né? Eu lembro a primeira recaída que eu tive, acho que eu estava 3 meses na carnívora, já estava um tempo. E veio um amigo que eu não via há muito tempo para São Paulo, ele pediu a pizza, pô, mas você só. Eu falei, cara, quer saber? Eu te acompanho, vou comer uma fatia. Cara, comi a pizza inteira, depois eu pedi para entregar doce. Falei, meu, eu, eu sou enlouquecido com isso aqui, né? E aí eu falei, não, amanhã eu tenho que me segurar. E aí eu já comecei a me sentir mal no outro dia, já vieram sintomas de depressão. Eu falei, meu, realmente está ligado com a comida, né? Hoje eu sei que se eu saio da dieta, eu vou ficar uns 5 dias mais deprimido. Eu vou ficar uns 5 dias para baixo, né? E aí passa. Então, isso no meu caso. Não sei se isso se replica para todo mundo, mas não achei estudos assim do tempo e tal. Mas assim, pelo menos no meu caso, voltar carboidrato já volta a depressão, né? Eu posso dizer que eu nunca saí da dieta carnívora porque eu tenho medo justamente disso acontecer, entendeu? Eu me sinto tão bem como você falou que eu prefiro nem sair. Meus É, amigos falam, não, coma aqui comigo. Não, não, não não, não. vou. O ideal é Se não tiver sair. E carne, eu quem é como. compulsivo, aí eu vi como eu sou Eu também compulsivo, sou. né? Com carboidrato. Totalmente, meus pacientes rindo. Eu contei para eles, meu, comi pizza, meu. Eu fiquei que nem vocês ali com a droga, cara. Porque eu fiquei, cara, já liguei, pedi cookies. Eu sou viciado num cookies de macadâmia com chocolate branco. Já pedi para entregar em casa. Eu falei, meu, cara, que doideira, né? E tem um estudo mostrando, né? Que os carboidratos em grande quantidade, você começa a ativar a área de recompensa do cérebro, né? Que é uma área que a gente tem para sobrevivência e que é a que funciona muito na questão da dependência química. Porque assim, quando a gente faz alguma coisa que é para perpetuar a nossa espécie, então, por exemplo, com sexo, com, né, alimentação, tal, a gente vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor que vai dar prazer, justamente para você querer fazer aquilo de novo, né? Então a gente tem esse sistema que vai recompensar a gente com prazer, porque detecta que aquilo lá é bom para nossa espécie, né? Quando você coloca uma droga, você elimina uma quantidade muito maior desse neurotransmissor, né? Isso é uma das vias, a gente tem algumas vias. O que eles viram, né? Teve um estudo, acho que tem uns 3 anos já que foi feito esse estudo, e acompanhando com ressonância magnética, funcional, e eles acompanharam pessoas com 20% de carboidratos na dieta, 40% e 60%. A galera com 60% ativava muito essa área da recompensa, e alguns que já tinham resistência à insulina precisavam de quantidade maior de carboidratos para poder ativar e liberar a quantidade de dopamina, que é o que acontece, por exemplo, que a gente vê com os pacientes com cocaína. Né? Ele tem aquele prazer inicial, libera dopamina, depois ele começa a ter meio que uma tolerância, começa a precisar de quantidades cada vez maiores para liberar os neurotransmissores. Então, assim, a gente vê que tem com os carboidratos essa área do prazer no cérebro funcionando, fora toda a parte hormonal de grelina, que, né, você mexe na parte da saciedade, então você tem um período mais curto entre as refeições em que você sente fome e tudo, né? Então, tem toda essa parte, né? Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso na minha área para mexer na alimentação e eu poder mexer na parte psicológica dos pacientes, né? Então, pelos seus estudos e pela sua experiência, você acredita realmente que o açúcar e os carboidratos viciam? Com certeza. Assim, não é para todo mundo, tá? Mas quem tem Uhum. compulsão alimentar, muito provavelmente tem uma compulsão alimentar pelo carboidrato. A gente tira. Eu tive uma paciente, por exemplo, que era bulímica. É uma das coisas que o pessoal ainda fica meio assim.
em anoréxico, em bulímico, né? Eu tô num grupo de médicos, falaram, putz, bulímico e tal. Eu falei, olha, eu tive uma paciente que quis fazer, né? E melhorou muito. Ela parou de vomitar, né? Eu fui acompanhando bem de perto e realmente melhoraram as purgas, né? Que são... O bulímico, às vezes, faz ou vomita, ou provoca diarreia, ou faz exercício. Assim, às vezes, eu tinha uma paciente que foi expulsa de 2 academias, que falaram, ó, aqui, né, ela ia lá e ficava na esteira, e falavam, meu, essa menina vai cair desmaiada aqui, né? Então, são as formas faz uma ingesta muito grande de calorias e depois vai queimando, né? Essa paciente, ela conseguiu fazer, ela já está mais de 1 ano sem vomitar, né? Eu fiquei preocupado que ela, não, eu quero voltar, voltou a comer carboidratos, acabou saindo da dieta, mas continua sem vomitar. Estou acompanhando de perto, falei, olha, se não der certo, vamos voltar para a dieta e vamos acompanhar, né? E aí, inicialmente, meus pacientes viram, porque eu emagreci 37 quilos rápido, né? Esses 37 quilos, eu acho que foram em 6 meses. Então, os pacientes falaram, cara, eu quero fazer essa dieta, né? Eu falei, olha, eu ainda não posso colocar como protocolo na clínica e tal, mas se você quer fazer, eu te acompanho e vamos ver. E comecei a ter resultados muito positivos até na área da dependência química, que é uma área que tem um estudo publicado, está até no NIDA, que é o National Institute on Drug Abuse, eles publicaram esse estudo, que é a dieta cetogênica diminuindo a fissura pela bebida, né, no alcoolismo. E aí eu tive até um paciente que era bipolar, fazia abuso de um monte de medicamentos, tudo. Ele falou, Juan, vou fazer a carnívora. Né? Até hoje ele tá bem, ele é do sul, aí ele me manda fazendo aqueles churrascos com cabrito, com tudo. Falo, meu, que inveja, cara. Né? E eu consegui diminuir, assim, um paciente que estava tomando, em média, eu acho que eram uns 10 medicamentos. Né? Hoje ele toma 2. Tem um transtorno bipolar de humor também, que deu uma boa estabilizada. Né? Então a gente começou a ver estudos para depressão, para transtorno bipolar de humor, para esquizofrenia, né? Agora está se falando bastante, o Chris Palmer estuda bastante isso daí, né? TDAH, George aí está participando de um estudo importante que estão fazendo com TDAH, né? Então comecei a utilizar isso com alguns pacientes. É difícil, tá? É difícil porque eu vejo o que ajudou a internet. Porque aí eu vejo muito paciente que procura por conta que estava já pesquisando alguma dieta e tentando alguma coisa. Porque às vezes a gente fala para o paciente, vamos mudar a dieta. Não, eu quero um remédio. Isso acontece. Né? As pessoas acham que se tirar os remédios, né, todo mundo vai querer fazer isso. Mas a gente às vezes vê pacientes que realmente não assim, fala, meu... E aí entra a parte da adicção aos carboidratos. Cara, como é que eu vou viver sem um pão? Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar, se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da Dieta Carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender, dúvidas são tiradas lá e você tá dentro de uma comunidade bem exclusiva, clica aqui no link da descrição. Tô fazendo uma promoção de tempo limitado, que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de 1 em cima disso. Let's go! Ajudou pra caramba, né? Então, o que acontece? O primeiro mês, como eu tinha falado, você tem esse primeiro mês aí mais difícil, e aí pode dar brain fog, pode dar, né, você fica um pouco mais disperso, uma queda até na performance para atividade física. Então, às vezes eu lembro um ciclista que falou, vou começar. Eu falei, pega um período que você não vai ter provas e tudo, porque você vai ter uma queda no teu rendimento esse primeiro mês. Eu vi uma entrevista até do Alessandro Medeiros, eu acho que foi uma entrevista com você, que ele falou, né, que ele aproveitou um período, acho que foi na pandemia, tal, que aí ele foi migrar para carnívora, que era um período que ele ia ter menos provas para não atrapalhar, né? Então, assim,
tem esse período, a parte de concentração e tudo dá uma piorada e depois começa a melhorar muito. Parte de foco, de atenção, isso a gente vê muita gente relatando uma melhora expressiva, né? E aí comecei primeiro, melhorou toda a parte de foco, de atenção, então para o trabalho isso excelente, e comecei a lidar com situações de emergência, assim, que tem que correr, que, né, libera adrenalina, que você tem que resolver as coisas ali de forma rápida, mas sem ser impulsivo, né, puxando já na memória protocolo, tal, o que eu vou fazer, né, tenho que resolver essa emergência agora, e comecei a ter um resultado muito melhor, assim, para resolver situações de estresse. Eu tive uma situação, por exemplo, que eu trabalho muito com pacientes, às vezes, com internação, que é um paciente que está de forma involuntária. Muita gente fala, tratamento para dependência química, involuntário, não funciona, a pessoa tem que querer. Só que, assim, o cara que está na Cracolândia, você vai falar, vamos fazer um tratamento? Ele não vai. Alguns até vão aceitar, vai passar algumas horas, vai entrar na fissura e não vai querer mais. Então, essas pessoas precisam de um período ali para o cérebro começar a funcionar e ele entender que ele está se tratando. Então, assim, a grande maioria, eu fiz até um trabalho que eu apresentei num congresso ano passado em Maceió, que eu peguei todos os pacientes que chegaram involuntários na clínica e quantos deles saíram voluntários, porque a gente começou a notificar, né, a gente notifica o Ministério Público a involuntariedade do paciente e agora tem a possibilidade de notificar que ele passou de involuntário para voluntário. E 85% dos pacientes tinham passado a voluntários depois de um período. Geralmente de uns 2 meses, aí já o cérebro está funcionando melhor, começa a entender os prejuízos, entender que ele está mudando a vida, que ele está recebendo ajuda. Então, a maioria dos pacientes involuntários, depois de um período, começam a ficar voluntários no tratamento. Então, só que é um período, quando o paciente está involuntário, que é assim, o cara, eu sou o carrasco, né, que eu estou trazendo caos para a vida dele, porque eu estou tirando a substância que dá sentido na vida dele, dá o prazer. O cara tem, né, não tem depressão, não tem nada, ele encontrou um anestésico para as emoções, né? Então ele tá ali, estão me tirando isso, estou começando a sentir tudo de novo, né? Então vem dor, tristeza, né? Começa a vir um monte de coisa. Então você tirar a droga para essa pessoa, eu tenho a noção de que eu estou trazendo caos para ele, né? Então, é um período que, às vezes, o paciente está muito contrariado. E aí eles tentam, né? Advogado, vou processar e não sei o quê. E teve um que, ele falou com a advogada e tal, e veio polícia, veio todo mundo. Eu saí, antes eu ficava mais tenso nessas situações, porque veio, né, uma pessoa da OAB com a advogada e tal, saí tranquilo, falei, olha, pela lei é isso, não sou advogado, mas eu sei disso, tal, tranquilo. Aí o policial baixou, começou a conversar, eu falei, olha, não tem problema, vocês não precisam vir assim, quer conversar com o paciente, eu vou trazer ele aqui, a gente vai conversar, né? Então, assim, numa calma, trouxe o paciente, conversamos, resolvemos a situação, né? Aí eu falei, cara, aí saiu todo mundo, desculpa, doutor, até saíram me pedindo desculpa, eu falei, cara, em outra época eu já ia chegar xingando, você sabe o que você tá fazendo? O cara tá doente, que não sei o que, papapá, né? Então eu saí e falei, cara, né? Como conseguir resolver de forma completamente diferente? Aí eu liguei para minha advogada, falei, aconteceu isso, tal. Ela, não, mas que... Eu falei, não, fica tranquilo, eu já resolvi tudo. Já tá assim, tal, já conversei com a advogada, conversei com o advogado do cara, conversei com o policial, já vou... Né? Tem um juiz, que tinha um juiz, era um paciente complicado, porque tinha uma situação que na internação dele tinha um juiz envolvido que era uma internação que era compulsória, com ordem de juiz, tudo, tinha toda uma situação bem complicada, né, nesse caso. Conversei com o juiz, resolvi tudo, de uma forma muito tranquila. Eu falei, putz, né? Fazia tempo. O paciente, às vezes, que vem muito agressivo, aí você conseguir resolver com calma, não entrar
na pilha do paciente, né? A gente poder entrar e até tranquilizar o paciente que está ali alterado. E ainda mais difícil que ele está alterado e está com uma substância que prejudica a capacidade dele se acalmar, né? Então, para mim, isso daí não tem preço. Assim, eu consigo com muito mais clareza resolver situações de grande estresse. Mas eu tenho uma pergunta bem interessante que eu até pensei nisso e eu já vi alguns casos nos Estados Unidos. Mas você também usa uma dieta carnívora para esses pacientes dependentes químicos e nessa questão ajudar eles a sair da dependência química, ou isso nunca aconteceu na sua prática? Então, o que acontece? Eu tenho utilizado, né, quando o paciente me pede, né, geralmente eles querem ir para a cetogênica. Alguns vendo, né, e até eu tenho alguns pacientes que começaram a ver meu Instagram e tal, e falaram, eu quero fazer a carnívora. Beleza, porque assim, qual é o problema? Eu não tenho um estudo mostrando que a dieta carnívora funciona para dependência química, então eu não posso fazer uma experiência, né? Então o paciente pedindo, eu falo, funciona assim, tem esses prós, esses contras, você quer fazer? Eu te acompanho. Não, eu quero fazer. Beleza, vou te acompanhar, né? E aí vamos ver o que vai acontecendo, né? Vou acompanhando toda a parte clínica, vou acompanhando a evolução do paciente. O que acontece é que ele começa a lidar também com a compulsão alimentar, de uma forma que acontece muito. Eu, por exemplo, eu era fumante também, lá atrás. Eu estou sem fumar há 25 anos, né? E nesse episódio que eu te falei que eu comi carboidrato, eu falei, cara, a fissura é igual do cigarro. E o cigarro tem uma das piores fissuras de todas as drogas, né? Eu falei, cara, a fissura do carboidrato é muito parecida com a fissura do cigarro. Então eles começam a lidar com essa compulsão e percebendo a melhora na parte, toda a parte clínica, psicológica, tudo. Então isso dá uma reforçada, porque assim, é um paciente que ele está cuidando da saúde dele. Então, se você vê, por exemplo, um cara que está parando de fumar e ele começa a fazer atividade física, aquilo também vai levantar a autoestima, o cara vai ter um termômetro aí do benefício que ele está adquirindo aí com a retirada do cigarro, né? E a gente vê isso também com a retirada dos carboidratos. O cara começa a ter, depois de um período, uma melhor performance, o cara dá melhora a parte física, né, corporal, então começa a ter uma melhora na parte de constituição ali de massa magra, musculatura, né, começa a ter mais ânimo. E, assim, esse bem-estar que nós que somos carnívoros sabemos, que a gente sente com essa alimentação, que você acorda e fala, putz, cara, que bom, mais um dia, vamos embora, né? Você fica mais animado, você tem uma empolgação aí com o teu dia, né? Então, eu acho que todo esse conjunto acaba ajudando bastante. Então, os pacientes dependentes químicos, que começaram a dieta carnívora que eu estou acompanhando, a grande maioria manteve a dieta, não parou, estão se mantendo abstinentes, né? O que eu não tenho é assim, um estudo. Eu estou ainda bolando, a minha ideia é fazer um estudo mesmo, podendo comparar, mas aí eu preciso da aprovação do comitê de ética, então estou montando tudo isso daí. Tá tudo aqui na minha cabeça, até uma droga específica que eu estou pensando em estudar, né? Porque assim, melhora a parte cognitiva, né, com dieta carnívora. Agora, o que acontece? A gente vê que muita gente tem deficiência de vitamina B12, porque a informação que a gente recebe é a carne faz mal, as pessoas começam a diminuir a quantidade de alimentos de origem animal e a gente vê cada vez mais pessoas que a gente vai dosar, a vitamina B12 está baixa, o cara tem ansiedade, sintoma de depressão, aí começa a aumentar a vitamina B12, o cara começa a melhorar. Né? Então, assim, para a parte psiquiátrica, a gente tem a questão da vitamina B12, a gente tem a questão da resistência à insulina. Quando a pessoa tem resistência à insulina no cérebro também ali, né, na barreira hematoencefálica. Tanto que hoje já está se associando muito quadros de demência
né? Há uma resistência à insulina, né? É um cérebro que está embebido ali de glicose, mas não consegue utilizar essa glicose, não consegue metabolizar direito, né? Então você diminui a inflamação do cérebro, você diminui a resistência à insulina, você melhora a vitamina B12. Então tem vários fatores que vão afetar a parte psiquiátrica, né? Então eu acho que também trazer maior clareza mental para o paciente que é dependente químico, né? E começar, porque o dependente químico, muitas drogas elas afetam uma área do cérebro que é a área responsável, né? Que é o lobo pré-frontal, é responsável pela tomada de decisões. Então são pacientes que vão tomar decisões muito ruins. Ele vai ser impulsivo, ele pensa no hoje, ele não pensa no amanhã, não pensa no depois, quiçá no ano que vem, né? Então, são pessoas que não têm um bom planejamento e isso acaba favorecendo a recaída. Eu não sei se acelera o processo porque essa área volta a funcionar, mas, por exemplo, na cocaína, a gente vê que essa área demora uns 120 dias para começar a funcionar de novo, ter uma melhor oxigenação, né? Tipo isso. E eu acredito que possa, tá? Isso não é nenhum estudo Quem científico, diria, né? nada, mas que eu possa acelerar esse processo com esse tipo de alimentação. São todas coisas novas, né? A dieta carnívora é antiga pra caramba, mas infelizmente é nova. Porque fizeram. Eu tava pensando, eu falei, cara, eu fiz uma analogia outro dia que eu tenho um carro a diesel. Né? Eu já sei que agora já vários seguidores teus vão falar, o cara tá poluindo o mundo e não sei o que. Eu tenho um carro a diesel. Eu falei, cara, então, o que fizeram com a dieta é o mesmo que eu tô vendo com o meu carro, porque aqui o governo, não sei se você tá sabendo, eles começaram a aumentar a taxa de biodiesel no diesel do Brasil. E agora para maio chegou numa taxa que está começando a afetar o motor dos quem tem carro a diesel está ferrado. Agora, se você não coloca um aditivo, né, o motor vai chegar a uma quantidade de biodiesel que ele não vai aguentar, porque o biodiesel ele faz com que tenha maior umidade no motor e começa a estragar uma série de peças e tudo. Então, aí você tem todo um cultivo que eu estava vendo assim, o problema, o biodiesel é vendido como uma coisa sustentável. Só que você está desmatando para Só porque tem bio plantar no nome, né? ali, É sustentável. fazer uma cultura que vai ser utilizada para o biodiesel. Então você está eliminando os animais daquela área. Então, assim, o biodiesel não é uma coisa sustentável. Se você for estudar a fundo, você vai ver que não é sustentável. Né? É, é bio, então, não, biodiesel. Só que a indústria foi lá, cara, é o mesmo que a gente vê na indústria farmacêutica com o negócio da alimentação tirando a carne, né? Eu falei, cara, que louco, né? A mesma coisa. E aí, assim, agora eu sou obrigado a colocar aditivo, né? Parece que vai aumentar cada vez mais, Uhum. até chegar a 30% não sei se isso é real, ou se foi aprovado ou não, tem que ver isso com mais calma, mas a gente já tem aprovação para 13% de biodiesel. Já falam que tem motores mais antigos que já não aguentam isso daí, né? Aí falou, não, porque é sustentável e não sei o quê. Então estão empurrando o biodiesel, né? Que é o alimento do meu carro. Então estou com a indústria ali botando um combustível que vai detonar. A gente está fazendo a mesma coisa com a nossa alimentação, né? Então, ultraprocessados, carboidratos em excesso, esses alimentos ultrapalatáveis e não sei o que e tal, né? E a gente está trazendo uma série de doenças que podiam ser Uhum. evitadas. Não é que assim a dieta carnívora é tratamento para tudo, porque tem gente que também às vezes acha que vou fazer uma carnívora e vou resolver todos os problemas. Não, mas muitos problemas são gerados pelo teu estilo de vida. E aí eu participei de um congresso, eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, que eu fiquei muito triste. Né? Foi um congresso sobre obesidade, tratamentos novos para obesidade e tal, que foi promovido pelo Conselho Regional de Medicina. Né? E
o que que aconteceu? Eu participei ali, eram 2 dias de congresso. Cara, não foi ninguém para falar de prevenção da obesidade, de dieta. Não foi, assim, era tudo cirurgia bariátrica, né? Medicamentos injetáveis, tal. Cara, Vamos tentar inteligência evitar o problema artificial para primeiro, antes de só tentar tratar o orientar as problema. Será que pessoas isso é com não sei o possível? quê, com cirurgia, tal. Falei, cara, não tem. E o nutricionista para falar, ó, né? Vamos tirar carboidrato, vamos, né? Aham, exato. A parte de prevenção não tinha ali. Falei, cara, muito interessante o congresso, mas Uhum. faltou o básico, que é assim, o que está causando essa obesidade mundial. Você vê, na época que eu estava na Não, e faculdade, até eu você não, comentou mais não, cedo eu não estudava sobre sobre você ter crianças esteatose com diabetes hepática, tipo né? 2. E o que eu achei A gente interessante quando eu vê, tem estava crianças lendo sobre obesas, esteatose crianças hepática é fazendo que na diabetes década de tipo 2. 80 era É uma muito coisa que assim, raro a você ver população mundial esteatose está hepática, era ficando só doente por encontrado em conta da alcoólatra. alimentação. E aí os médicos estavam começando a ver esteatose hepática em crianças. Então, esse nome, esteatose hepática não alcoólica, só foi desenvolvido muito depois da esteatose hepática ser descoberta. Entendeu? Então, isso aí. Sim, Uhum. e era assim, ó, não tem medicação para isso, então você tem que segurar a dieta. Só que a dieta que segurava mantinha ali a esteatose, porque não tirava o Aham. carboidrato. É Robert Assim, é o Siles. que aconteceu comigo, eu reverti a minha Eu estetose gostei muito hepática. da aula dele. Eu gostei muito da E aula reverti dele em no quarenta e curso cinco da dias. Eu vi Nutrition Network. tem um médico que é o Carb Addiction Doc, aí nos Estados Unidos, o Robert, e ele trabalhou. Aham. Ele é muito bom. Eu gosto muito desse cara. E ele trabalhou muito com a parte hepática. Ele fazia estudo, ele trabalhava em estudos onde eles tinham que fazer a pessoa ter esteatose para estudar. O animal ter esteatose para estudar, né? E pegava pessoas com esteatose. Eu vi um vídeo que ele falava, não, ó, eu entendo muito de fígado porque eu participei disso, disso. Então pegava pessoas com Uhum. esteatose, animais para fazer a esteatose, tal. E falava, cara, se você muda a dieta, você tira o carboidrato, tal, o cara, meu, ele perde a esteatose em questão de, às vezes, menos de um mês. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a ressonância, falei, caramba, sumiu. Os caras falaram, nossa, redução expressiva, tal. Eu falei, cara, já era esperado, porque eu estava lendo isso. Aprendi na faculdade? Não, não aprendi isso na faculdade, né? Então, Muita mas gente tem lá, se pensa, você procura, você vai encontrar muita estudos gente pensa que a estetose ali. hepática é Só que são causada estudos por que um aí excesso de entra na gordura que você está questão da comendo, né? E é política impressionante e isso, toda a porque parte as de pessoas que, pensam, é não, teoria da gordura no fígado conspiração, mas não é é teoria porque você da está conspiração, a comendo gente muita vê gordura. isso, tá Mas na não nossa necessariamente, cara. né, Doc? Você, cara, eu tripliquei a quantidade de gordura. O cara, eu comia 2, 3 ovos por dia. Meu hepatologista falou, meu, para de comer ovo. Eu passei a comer 10, 15 ovos. Hum. E diminuiu a estetose. Falei, pô, tá aqui, agora eu tô tranquilo. O que, que eu fiz? Antes de começar a orientar e atender pacientes que queriam fazer cetogênica ou carnívora, eu fiz todos os testes em mim. Aí eu falei, deixa eu ver se vai bater, porque aproveitei que eu estava Tal hipertenso, não mata. pré-diabético, tudo. Falei, cara, deveria melhorar tudo isso do jeito que está aqui nos estudos. Fiz todos os exames, fui Uhum. acompanhando, Então realmente, você melhorou acredita tudo. que Ah, e o você sal, cara, tendo eu esse como muito mais sal do que eu comia você antes. acredita Minha que pressão você sendo baixou. estudado do assunto antes de começar a Minha dieta pressão carnívora baixou. e você já Né? tendo Então, assim, noção porque eu do que resolvi o problema da você resistência à acreditaria insulina. que ia acontecer baseado no que você estudou, te ajudou a continuar na dieta? Porque com certeza me ajudou. Muito, mas muito. Acho que assim,
quando você tem a oportunidade de estudar a parte científica do negócio, eu acho que ajuda pra caramba, porque você começa a ver, eu vou ter esse benefício, vou ter isso aqui e tal, e aí depois é o que você vai sentindo. Eu, por exemplo, né, o que me ajuda a manter? Eu sou super compulsivo por carboidrato. Cara, se eu saio da dieta, eu sei que eu vou ficar deprimido, eu já sei. Cara, se eu comer, eu vou ficar, vale a pena? E aí entra no negócio, vale a pena pra mim? Cara, pra mim não vale a pena. Vou arriscar. Eu não acho que eu vou comer e vou acabar saindo da dieta e não vou voltar. Mas eu vou sofrer para voltar nesse período que vou ficar com fissura para comer mais doce, vou me sentir mal. Nossa, dá um monte. Eu postei a vez que eu recaí com a pizza. Doutor, isso um monte de falar seguidor todo começou a mundo, botar. isso Nossa, eu vindo também de tive um dor de cara, de um barriga, tive médico diarreia. que Cara, você trabalha come com o isso, tá, carboidrato, gente? teu organismo Isso volta vindo de um em um médico dia, que assim, vê você se todo dia arrebenta, sintomas né? psiquiátricos, sintomas de compulsão, Lógico. sintomas de vício. Então não é uma pessoa qualquer falando, não é o Joãozinho ali da rua, da esquina, falando, eu fico depressivo quando como carboidrato. Não, é um cara que trabalha com isso, que estuda isso, que tem a experiência e as credenciais para falar sobre o assunto também. Não é isso, Doc? Não, eu tô falando pra você, pra você. Sim. O Exato, importante é entender o exato. seguinte, não é? Eu não estou falando que assim o carboidrato é a causa da depressão, tá? Sim, no meu caso, e assim, tem gente que sai da dieta, vai se sentir mal, tal, e não vai ter nenhum sintoma de depressão. Agora, para quem tem resistência à insulina, provavelmente a depressão ali está ligada, assim. Eu acho que em alguns casos a alimentação é a causa da depressão, né? É, isso ainda não tem nenhum estudo científico comprovando isso, mas tem via das quinuraninas, tem um monte de, Sim. de, de, de situações que vão acontecendo ali no cérebro que podem acabar levando a uma depressão. Né? Então, eu acho que em alguns casos pode Aham. ser, sim, a dieta. Tá? Isso é uma coisa que eu acredito e que ainda precisa ser estudada. Né? Mas que tem uma ligação, tem. Pode não ser a causa, mas é uma coisa que às vezes pode piorar. Né? E, no meu caso, volta rápido. Eu já vi outras pessoas, inclusive na internet. Nossa, doutor, né? Eu gosto muito. Uhum. Eu morria de medo de fazer o Instagram, que eu nunca gostei de me expor. Eu falei, cara, mas eu preciso fazer isso aqui, porque não dá para eu ficar com esse conhecimento para mim. Eu tô vendo muita melhora. E, cara, eu gostaria de ter visto isso antes. De não ter chegado ao ponto que eu cheguei. 110 quilos, Ah, hipertenso, falei, cara, eu tava indo dormir, eu falava, cara, eu vou infartar, eu tenho filho pequeno. Meu, que bosta, né? Desculpa aí, qualquer coisa, depois você tira essa parte. Mas assim, cara, aí eu ficava, peso na consciência tal. Meu, acabou, não tenho mais isso. Né? Porque assim, eu tentei, antes de entrar na dieta carnívora, eu tentei dieta low carb, só que é aquele negócio. Para quem tem uma ingesta pequena de carboidrato, vai ter essa fissura. Então não consigo sustentar. Muita gente ficou me zoando, você vai fazer essa dieta, não se sustenta, você vai aguentar 3 meses. Eu estou 1 ano e 3 meses, por quê? Né? Porque, cara, se sustenta totalmente, você se sente bem. Então, cara, faz sentido para mim? Totalmente. Essa dieta me deixa bem? Me deixa bem. Então por que eu vou tirar? Por que eu vou parar? Eu não estou sofrendo. As pessoas falam, nossa, cara, eu comecei a não ter fome. Eu falo, sim, você vai aham. ficar saciado. Né? Aí passa um tempo, nossa, não tenho mais vontade de comer doce. É o que acontece. Né? Então, tem toda essa parte que faz com que a dieta realmente seja sustentável. E, e que você consiga manter como, se você transformar ela num estilo de vida, assim, vou ficar carnívoro pro resto da vida? Acho que não, acho que em algum momento eu vou. Eu, às vezes, saio. Eu fiz até no meu Instagram ensinei a fazer chucrute e tal. Eu gosto muito de fermentados. Né? Então, às vezes, eu saio, que eu ponho um pouco de chucrute ali com a carne,
né? Fiz um potão ali de chucrute, aí com um pouco, aí depois eu fico um tempo só a carne. Mas às vezes eu saio com pequenas coisas, assim, né? E você vai aprendendo o legal da carnívora, nem todo mundo fica na carnívora. Algumas pessoas vão indo para a cetogênica, só que você consegue sentir Muito legal. algumas... O que o Demais, alimento velho. está fazendo no teu organismo. Eu tive uma situação que eu não consegui explicar, mandei até para o Canberry, ele falou também, ele me respondeu. Isso é legal, a comunidade carnívora, o pessoal é muito gente boa, cara. Você fala com o pessoal que respondem. Eu tive resposta do Nick Norwitz, tem, né? Porque é um pessoal que está interessado nisso, está um apoiando o outro. É uma comunidade muito legal, muito bacana. E eu até mandei para ele, falei, cara, tem um negócio que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo entender. Falei com um amigo que esse que estuda, que trabalha com medicina integrativa. Ele falou, cara, não sei o que está acontecendo. Meu ferro começou a cair muito. Mas assim, muito. Comecei a ficar nível baixo de ferro. Falei, cara, será que é porque eu tava com tanta ferritina que... Meu, tá estranho isso aqui, né? E aí eu fui acompanhando e eu acho que eu tenho algumas hipóteses. Uma que eu tava... que é meio viagem, mas até pode fazer sentido, que eu comecei a comer muito... Foi numa época que eu fiz um monte de patê de fígado e tava comendo praticamente todo dia. E aí eu já vi gente falando de hipervitaminose, comendo muita víscera, e como ali também tem cobre, o cobre compete com o ferro, talvez tenha sido isso. E a outra possibilidade que eu vi, que eu fazia linguiça, eu faço linguiça caseira, eu estava botando muita pimenta do reino, que tem oxalato pra caramba, e aí talvez isso me ferrou na parte do ferro. Aí eu parei de fazer com tanta pimenta, dei uma boa diminuída, tal. Agora meu ferro subiu, tá ótimo. O Né? legal, Mas estava caindo o muito e eu não legal é tinha explicação. Eu já estava uns 4, 5 meses na carnívora, não estava no início, e falei, meu, aí falei, O será que é legal o da pH carnívora, do você meu falou estômago? O justamente que isso, está é que você acontecendo? Eu não realmente sei. consegue Né? Mas dizer qual alimento diminuí, está te afetando. Você consegue, diminuiu a talvez, pimenta daquele e tipo subiu. certeiro, porque Então o que uma é que coisa mais nova vai para estar eu te afetando? estudar, que eu estou Especialmente você que está agora comendo correndo basicamente atrás. carne e ovo. Então você tinha duas opções ali, né? Muito, mas muito enxuta o seu pool of de possíveis culpados, né? Você tinha ali o fígado em excesso ou você tinha a pimenta. É muito fácil de você depois fazer um experimento com você mesmo, um experimento com o seu próprio corpo para ver Uhum. qual era o real que estava acontecendo. Mas uma coisa também é a hipervitaminose do fígado é muito interessante, é uma coisa que eu vejo falar muito nos Estados Unidos, mas eu não vejo falar muito É, no Brasil. E muita gente me fala do Paul Saladino também. Você com certeza conhece ele. Tipo, ele era um dos maiores proponentes da dieta carnívora nos Estados Unidos. Só que ele parou de comer uma dieta carnívora e agora está comendo muito carboidrato, agora está comendo muita fruta natural, mas ele está comendo mais de 250 a 300 gramas de carboidrato por dia. E ele fala que sim, ele acredita que todo mundo deve comer assim. Eu discordo com o Paul sim. Saladino, mas eu achei legal alguns cientistas e médicos dos Estados Unidos falando porque eles acham que o Paul Saladino não estava se sentindo tão bem com a dieta carnívora, porque ele falava que tinha electrolyte imbalances, um balanço não muito bom dos eletrólitos, ele não estava se sentindo disposto e tal. E, coincidentemente, ele vendia É, fígado em pó, né? E ele tomava muito fígado em pó. Muito. Não era uma cápsula por dia, ele tomava várias cápsulas por dia, literalmente todo dia. E para um cara que tá sem nenhum antinutriente no corpo, às vezes muito nutriente, não vai ser bom. eu vi Não isso aí que falando ele que era os muito. suplementos de fígado são ruins, eles são bons pra caramba, completos, até os que são, ainda mais os que são feitos naturalmente. Mas só que para um cara que está metabolicamente saudável, sem nenhum antinutriente, É, talvez não seja ideal tomar uma dose alta todo santo dia. uhum. Então, que é o que eu estava fazendo. Eu fiz um potão de fígado,
né, de patê de fígado e tava todo dia antes de sair de casa eu já comia uma colherada gigante ali de patê de fígado. Talvez tenha afetado. Eu vi isso daí do Paul Saladino. E o Também, excesso de assim, cobre pode ter também, sido que isso. você Tem até muita falou do gente que fala fígado, que que pode provavelmente foi ser esse um suplemento problema que se, estava se em tiver em excesso. excesso no Né? corpo. E tem gente que fala da hipervitaminose mesmo. Né? Você comer Doutor, muita víscera, às para vezes, finalizar aqui, a gente já está conversando há 1 poderia hora e dar 5, tá uma hipervitaminose. sensacional. Você quer falar mais alguma coisa sobre algum dos benefícios Sim. que você teve na dieta carnívora? E Aham. para quem está É. começando, qual é a sua maior dica para começar uma dieta carnívora? Cara, vamos lá. Algum benefício, na verdade, assim, os benefícios são vários, né? E eu já falei muitos aqui. Mas eu acho que é você se sentir muito bem com a vida, né? Eu encostar a cabeça no travesseiro e eu tá tranquilo que assim, eu tô fazendo minha parte com o meu corpo, né? Como eu falei, antes eu encostava a cabeça no travesseiro e falava, meu, eu vou infartar, vou, né? Agora não. Assim, é a disposição, é você estar bem. Para quem tem algum transtorno psiquiátrico, né? Você se sentir bem é uma coisa, meu, que não tem preço. Não tem preço. Tanto que isso eu agradeço a medicação que me ajudou na época que eu precisei. Só que agora, com a dieta, assim, tô melhor do que com a medicação. Né? Então, assim, e tem pacientes que precisam tomar medicação e não dá para tirar, a gente tira e volta a deprimir. Então, mas a dieta ajuda. Então, assim, eu agradeço a dieta porque através dela eu encontrei eu tive o benefício clínico, né? Então o benefício físico, toda a parte física minha de saúde, a parte psicológica, né? A parte de que assim tá me abrindo portas também na parte na questão da medicina. Eu tô com uma visão completamente diferente do que eu tinha, sei lá, 3 anos atrás da medicina, né? Com um monte de decepções também, mas com um monte de felicidades também, porque eu tô vendo que as pessoas não estão. Uma coisa que eu não gosto é assim, putz, não concordo. Você falou Paul Saladino, não concordo com o cara, mas eu tô de olho. Meu, tomara que dê certo. Alguma coisa que o cara tá falando, meu, tomara que funcione. É um armamento que eu tenha mais ali para as questões de saúde. Agora, a gente vê gente que fica torcendo, meu, tomara que o carnívoro morra, né? Tomara que, né? Eu já recebi mensagem, quero ver quando você estiver lá, né, com stent por causa da tua dieta e não sei o que, né? A galera fica torcendo para dar errado. Eu falo, cara, né? Se sair até um estudo, o carboidrato realmente funciona para isso daqui e tal, legal, cara, vamos colocar. Agora, então assim, me abriu a mente em relação a muitas coisas na área da medicina, está me trazendo um novo artifício aí que está ajudando muito com os pacientes, então isso é importantíssimo, cara. Se eu tenho os antidepressivos, por exemplo, cara, é 1/3 dos pacientes que vão responder bem a antidepressivo, não é todo mundo. Então, quando a gente consegue fazer uma mudança na dieta, no estilo de vida e tal, e a gente aumenta essa porcentagem, na área da psiquiatria isso é um ganho gigantesco. Isso as pessoas não falam muito. Mas se você pegar agora e começar a procurar qual é a eficácia, né, dos antidepressivos, você vai ver que assim não é todo mundo que vai responder. Então a gente precisa de outras coisas para ajudar. Eu já vi até estudo com lactobacillus, né? Uma época eu usava muito, eu parei um pouco, mas é uma coisa que eu vi que funcionou muito. Um cogumelo que chama Lion's Mane, né? Mas ao mesmo tempo também, todo mundo, o Lion's Mane, memória, melhora, não sei o quê. Eu vi um paciente bipolar que não tinha nenhum estudo tal, ele começou a tomar e o cara fez um quadro maníaco. Eu tenho certeza que assim coincidiu muito com o início. Falei, putz, para bipolar não dá para colocar a Lion's Mane. Realmente aumenta a serotonina, o cara pode entrar em quadro maníaco. Então assim, todo esse ganho na minha área profissional, na minha área clínica,
E para quem vai começar, cara, primeiro ponto, se você tem alguma patologia, não começa sem um médico acompanhando, ou médico, ou nutricionista, alguém da área da saúde. Porque às vezes você pode piorar um quadro, né? Então, se você tem uma questão clínica, você tem que acompanhar. Pode piorar no primeiro mês e depois melhorar, pode dar uma descompensada, né? Então, você pode ter alguma alteração ali, você está mudando o teu estilo de vida, né? Então, você tem que ter um acompanhamento de alguém da área da saúde. E agora, estou pensando em fazer a dieta, tal, você quer meu conselho? Vai fundo. Uma dieta cetogênica, você vai se sentir bem, vai melhorar a parte cognitiva e tudo. Mas como eu falei, com os cuidados, se você tem alguma questão clínica, tem alguma questão de saúde, faça com acompanhamento, né? Tem muito material na internet, tem que saber filtrar, né? Mesmo quem não é da área médica consegue encontrar você, Antônio. Você é uma prova viva disso, você é um dos caras que mais entende aí de dieta carnívora, né? E entrou nessa, eu acho que meio de paraquedas ali, e hoje você está conversando assim, de igual para igual com o pessoal da área da saúde, né? Você entende inglês, você é engenheiro, né? Muito maior do que qualquer outra língua, não existe, não se compara. Então eu comecei a ter acesso a médicos como Anthony Chaffee, como Kim Berry, e eu comecei a ter acesso ao conteúdo que eles postavam, obviamente. Eu também comecei a ter acesso aos conteúdos que eles indicavam você ler. Então eu li o livro de Weston Price, eu li o livro de Georgia Ede, eu li os estudos lá que mostravam que uma dieta cetogênica podia ser beneficial antes de começar a dieta carnívora, tá? Eu li o livro do Gary Taubes, The Case Against Sugar. Então eu me embasei mesmo por 5 meses antes de começar a fazer a dieta carnívora, porque eu não queria. Você mencionou que eu caí de paraquedas, mas Sim. Eu não queria nem um pouco cair de paraquedas, porque eu sou do time que eu preciso entender para ver se alguma coisa faz sentido antes de começar. E aí conecta com o ser engenheiro, né? O engenheiro precisa entender por que as coisas funcionam. E aí eu tentei entender por que a dieta carnívora fazia sentido. Sim, fazia sentido, né? E aí, depois que eu comecei a ligar todos os pontos antropologicamente, evolução, fisiologia, Sim. faz sentido, velho. Faz sentido. E aí que eu entrei na dieta carnívora. Hoje em dia, como eu estava conversando com você, eu acabei de completar um curso de mentoria, a certificação, né? De mentoria de terapia de baixo carboidrato na Nutrition Network com o Tim Noakes, porque eu acho que realmente esse conhecimento pode ajudar muita gente e pode mudar muita vida. Eu aposto que você recebe muitas mensagens sobre isso. Eu também recebo muitas mensagens sobre isso e é uma sensação muito boa de você poder ajudar alguém, postar conteúdo sobre e estar mudando de vida. Eu também, tá, doutor? Só porque eu comecei a dieta carnívora, eu perdia o medo de postar nas redes sociais, porque eu não postava direito, velho. Eu tinha meu Instagram privado ali para meus amigos. Depois de 3 meses na dieta carnívora, eu falava, eu tô me sentindo bem, acho que eu tenho que falar isso para o mundo, entendeu? Explicar como é que eu tô me sentindo e eu não vejo como um peso ficar postando conteúdo. Antes eu via como um peso, agora tô postando vídeo todo dia e é uma coisa assim que é difícil de explicar até você fazer. Sim, sim. Não, e você tá de parabéns, cara, que você tá fazendo um trabalho muito bem feito, aí eu já venho acompanhando você, né, aí nas redes sociais e um trabalho sólido aí para espalhar a voz com ali toda a parcimônia, com todo o cuidado e o estudo e com base naquilo que você está falando. Porque é como você falou, isso da parte de falar inglês, né? De entender inglês, é muito importante. Infelizmente, às vezes eu mandava para colegas esse estudo, o cara não conseguia traduzir e tal. Aí eu falo, né? Você tem que manjar o inglês, cara, porque medicina tá tudo ali. Agora, com a inteligência artificial, já traduz tudo. Mas antes o pessoal tinha... A minha época de faculdade, a gente tinha que ir buscar a revista, ver em que página que tava, ia na biblioteca, pegava e tal.
Agora facilitou bastante com a internet e dá para traduzir. Eu falo para os pacientes às vezes, que eu falo, meu, vai ver esse vídeo que tem ali no YouTube que é legal. Ah, tá em inglês. Eu, cara, clica lá e põe para traduzir, vai traduzir, né? Tem legenda automática, assiste, né? Então, assim, tem muito material na internet, tem pessoas sérias. É procurar pessoas sérias também, né? Dar uma pesquisada aqui que o cara falou isso. Procura, vê da onde que ele está tirando, se é mesmo, né? Questionar um pouco mais, que esse é o problema. Na medicina a gente não questionava muito os professores, a gente, né? Tanto que eu cheguei nessa ideia de que a carne ia ficar demorando para ser digerida, ia me deixar mais agressivo, que sempre levanta a mão na aula para perguntar do professor. Ia me fazer infartar. Tipo, por quê? O professor fala uma coisa e você fala, por quê? Tipo, de onde é que você tirou isso? Isso aí você tá achando? Isso aí é porque você ouviu falar de um colega? Isso aí é porque tem alguma empresa privada que fala que é o normal e você tá seguindo essa empresa privada? Porque uma coisa que eu não percebia há pouco tempo atrás, que eu percebi, é que, por exemplo, o American Diabetes Association, a Associação de Diabetes dos Estados Unidos, não é uma empresa pública, é uma empresa privada. O American Heart Association não é uma empresa pública, é uma empresa privada. Então, são ali... Exato! Exato! Eles são tipo... tem os caras que são presidentes que criaram a associação. Então, basicamente, são os ideais dessas e que foi contra eliminar um monte de alimentos aí que são... Todo mundo sabe que, meu... que tá querendo o melhor da população, baseado no que tá vendo acontecer em estudos clínicos ou na prática de alguns médicos. Não, é tipo uma associação privada, como o Itaú, que tá falando que o Itaú é o melhor lugar do mundo para você investir, ou algo do tipo, que o Itaú dá os melhores retornos para você, entendeu? E aí, eu não tinha percebido isso até pouco tempo atrás. Tem que... Exato. Exato. Igualmente. É o que você falou, tem que levantar a mão, tem que questionar. Essa conversa foi sensacional. Assim como eu falo para os caras, me questiona, não tem problema. Vai me ajudar, eu vou procurar, vou estudar, putz, aonde que eu estou errando. Muito legal a conversa, muito obrigado. Espero ter você de novo aqui no podcast. Eu que agradeço. Se esse podcast aqui bater 20 mil views, eu convido o Dr. Juan para mais uma conversa do tópico que o comentário mais curtido tiver falado. Valeu, doutor! Vai me convidar de novo, estarei aqui, porque vai bater os 20. Foi um prazer, cara, foi muito legal participar aqui com você, cara. Então, estou à disposição, quando precisar, só me chamar.